Oi pessoal, estou de volta por aqui, né? Agora falando de aterosclerose, certo? Inicialmente, para a gente entender esse processo, né? A aterosclerose é um processo inflamatório, né? Onde a gente tem a formação de placas de gordura com cálcio, com outros elementos na parede das artérias, sejam artérias coronárias, sejam artérias de outras partes do corpo humano. Tá? E aí o que acontece é que a formação dessas placas leva a um estreitamento, né? E a um enrijecimento das artérias por conta desse acúmulo de gordura, que é o que nós chamamos de ateroma. Né? Com o passar dos anos, esses ateromas, eles normalmente crescem, né? O processo inflamatório se amplifica e pode levar, inclusive, à obstrução completa do vaso, o que restringe o fluxo sanguíneo daquela região afetada. Então, aquela região ela vai receber uma quantidade menor de oxigênio, menor de nutrientes, e isso vai comprometer a funcionalidade daquela parte do corpo. Então, a aterosclerose ela é causa de diversas doenças cardiovasculares, como o próprio infarto, como acidentes vasculares encefálicos, né? E provocando muitas mortes no mundo todo, certo? Não dá para falar de aterosclerose sem falar das lipoproteínas. Quem são as lipoproteínas, né? As lipoproteínas são as nossas formas de transportar a gordura pelo sangue. Quando a gente pensa que gordura é hidrofóbico e lembra que 90% do nosso plasma é água, eles não se misturam. Então, a gente precisa de transportadores especializados, né, de gordura pelo sangue, e esses transportadores são moléculas proteicas. Tá? Existem tipos diferentes, né, como a gente está vendo aqui na imagem. Esses são os 4 principais, tá? Que nós chamamos de quilomicron, VLDL, LDL e HDL. Acho que algumas aqui já devem ter escutado, né, outras formas de chamar essas lipoproteínas como bom ou mau colesterol. Mas aí mais na frente a gente conversa sobre isso. Eu quero só inicialmente que vocês percebam que essas lipoproteínas elas têm diferenças na sua composição. Né? A quantidade de proteína, a quantidade de lipídio é diferente entre elas, inclusive do tipo de lipídio que elas carregam, do tipo de gordura. Né? Algumas vão carregar mais triglicerídeos, outras vão carregar mais colesterol. Tá? Isso acaba implicando na densidade desse complexo, tá? Proteico-lipídico. Né, onde a gente tem diferenças na densidade. A HDL normalmente é a lipoproteína de alta densidade, né, que nós já conhecemos. Então, a diferença, como eu falei, consiste principalmente na composição desse complexo. As lipoproteínas conhecidas como quilomicron, normalmente são aquelas produzidas, tá, carregando triglicerídeos na nossa alimentação. Tá? Os triglicerídeos eles perfazem a maior parte dos lipídios ingeridos na nossa alimentação e, portanto, esses complexos de proteínas e triglicerídeos eles são formados em células do nosso intestino. Tá? O quilomicron é formado no próprio enterócito, que nós chamamos, é a célula intestinal. E então de lá sai para a corrente sanguínea para levar triglicerídeo para tecido adiposo, para tecido muscular, enfim, para ser entregue. Já o VLDL, ele também vai transportar triglicerídeo, tá? Mas na verdade, pessoal, a fonte do triglicerídeo que o VLDL carrega não é o triglicerídeo da alimentação, e sim o triglicerídeo produzido no nosso fígado, quando a gente ingere, por exemplo, carboidrato em excesso, tá? E aí, da mesma forma, esse VLDL sai do fígado, carregando triglicerídeo para tecido adiposo, para tecido muscular e por aí vai. E aí, o que vai acontecendo é que no meio do caminho, esse VLDL dos vasos, ele vai deixando os triglicerídeos, tá? Nas células adiposas, por exemplo, e vai ficando mais rico em colesterol, tá? E aí caracterizando uma molécula de densidade um pouco diferente, que é o LDL, é o de baixa densidade. Então, o LDL é uma lipoproteína que carrega mais colesterol. E aí isso é importante, sim, porque a gente vai usar colesterol para produzir hormônio, para composição de membrana celular, enfim, né? Então, esse LDL ele precisa existir
carregando colesterol para as células que vão precisar desse lipídio, tá? O problema, né, é que, como a gente vai comentar um pouco mais à frente, a densidade dele faz com que ele se deposite facilmente na parede dos vasos, tá? E aí isso gera um problema mais sério. Já o HDL é aquela lipoproteína que faz um transporte reverso de colesterol, que a gente chama. Ele remove o excesso de colesterol dos tecidos e dos vasos e leva para o fígado. E aí lá no fígado, né, ele pega esse colesterol, produz os sais biliares que são lançados lá no intestino e saem nas fezes. Né? É uma maneira da gente descartar esse excesso de colesterol que foi recolhido. Então eu aproveito para comentar por que muitas vezes o LDL é conhecido como mau colesterol e o HDL como bom colesterol. Na verdade, não existem tipos de colesterol, né? O colesterol é o mesmo, a diferença que existe é a forma de transporte dele. E quando a gente fala que o LDL é o mau colesterol, é porque, na verdade, é a lipoproteína que transporta o colesterol e que pode vir a se depositar na parede dos vasos. Já o HDL a gente chama de bom colesterol porque é a lipoproteína que também carrega colesterol, mas dessa vez recolhendo o excesso da parede dos vasos e dos tecidos e levando ao fígado para ter um destino, né, menos prejudicial para a gente, certo? Tá? Então aqui é mais uma imagem, né, onde eu reforço essa diferença da composição, do tipo de lipídio, da quantidade de proteína no complexo existente dessas lipoproteínas.